Olá pessoal, que legal! Você está assistindo então a aula 3. Que bom, eu espero que você tenha prestado muito bem atenção na aula um, né, que é saber como é o mercado financeiro, de recuperação de crédito, o que é viver de cobrança, como é o ganho dos nossos honorários e se nós conseguimos ou não ter aquela renda de 5 a 10 mil reais. A aula 2 eu acabei falando aí sobre a captação de clientes, que são as pessoas que têm um negócio, aqueles que vendem a crédito e não conseguem receber tudo aquilo que vende, tá certo? E essa aula aqui agora nós vamos falar sobre empreender, ou melhor, viver de cobrança, ou seja, o que é necessário para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Mas a mais, né? É isso que vale. Como é que vai ser o meu dia a dia com os meus clientes, nas negociações com os devedores, né? Como é que em cada momento eu vou conseguir colocar lá os meus honorários, a complexidade ou a facilidade de que tem a ver aí a nossa operação, tá legal? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos eu vou fazer algumas colocações aqui já, tendo um pré-requisito que já exista clientes na sua base. Mas a princípio, se você quer iniciar sozinho, né, por mais que você tente aí fazer um trabalho porta a porta ou um trabalho através de mailings, através de telefone, na captação de clientes, é muito importante você saber que na atualidade, para que você consiga mostrar a sua capacidade de consultoria ou assessoria, é importante que o teu cliente tenha uma visão ampla disso. E por mais que ainda não é utilizado de uma forma ainda com frequência, mas o credor, que é o teu cliente, né, que tem o negócio, vende a prazo, ele queira sentir credibilidade na tua capacidade, então você vai ter que ter o teu cartão de visita, que hoje não é o cartão praticamente impresso, ao menos que você, né, vá fazer uma distribuição porta a porta. Você tem que ter um site. Esse site tem que ter a tua personalidade, né? Ou seja, a tua qualificação no trabalho, tá? E a tua metodologia, um pouco do que você vai desenvolver e oferecer na sua assessoria para o credor, para que ele confie em toda a sua capacidade laboral e possa lhe conceder, através de contratos, carteiras de devedores inadimplentes, ok? Então, primeiramente, você tem que ter uma apresentação. É óbvio que nós chamamos aí de enxoval, né? Essa apresentação ela vai desde um site principal, que seria equivalente à tua sede do teu escritório, porque até por conta da pandemia as pessoas não estão mais indo visitar o escritório, então você tem uma vantagem. Não necessariamente você ainda precisa fazer uma alocação de um espaço, né? Então é possível você constituir um site e através desse site você dá toda a roupagem, né, dos seus serviços, tá legal? Isso também é possível ser feito com outros profissionais liberais, né? Se você olhar o engenheiro, o arquiteto, o advogado, até o corretor de imóveis, todos eles acabam criando essa imagem virtual para que as pessoas tenham uma certa imagem daquilo que você está oferecendo, tá legal? Agora, dentro desse enxoval, é lógico, não dá para deixar ainda de ter o cartãozinho de visita, né? Mais a mais você vai mexer com o teu network e essas pessoas ainda precisam contextualizar. Hoje, através aí de um web design ou até pequenas agências de marketing, é possível ser feito não só a página do site, como também os cartões virtuais. Mas é sempre legal ter alguma coisa física na carteira para você estar se divulgando aí na praça, tá legal? E é muito importante também você ter aí algumas lâminas, como hoje em dia a gente utiliza muito o aparelho celular, né, os nossos clientes também. Então, ao você ter lá o link do teu site, também é legal você ter alguns posts, né, sugestivo para o teu serviço. Assim você vai atrair certos clientes, tá, que se necessitam de ajuda para poder cobrar os seus devedores e não sabe com quem procurar, tá legal? Então esse aí seria o primeiro portal, o teu primeiro portfólio, né, que nós chamamos. E dentro desse endereço postal, vamos dizer assim, lógico, você vai ter que ter um e-mail teu, que você leia, né, porque muitas vezes o teu cliente espontâneo, ele vai entrar pelo site e vai querer conversar ou
fazer um contato com você, né? Então você precisa ser localizável, né? Então, além do site, é importante você ter um número comercial, tá? Tanto fixo quanto também um número de celular, tá ok? Hoje em dia, esse celular tem que ser o WhatsApp, né? Que é uma forma rápida de você trocar informações com seus clientes, ou pelo menos possíveis clientes, o qual nós chamamos de lead, podemos falar assim, tá ok? Agora, dentro desse ferramental todo que você vai ter que estar de olho 24 horas, sim, 24 horas, por quê? Você não sabe muitas vezes o horário do empresário. Muitas vezes ele tem um estabelecimento comercial e ele trabalha lá durante o dia todo, alguns até em shopping center. O cara encerra lá as atividades dele 10, 11 horas da noite, vai para casa, janta, toma um banho, lá meia-noite, 1 hora da manhã ele está mandando um WhatsApp para você. Isso é totalmente admissível. Então você que quer realmente fazer essa captação, primeiramente você tem que estar à disposição para esse tipo de abordagem que é feita, né, espontaneamente pelo possível cliente, tá joia? A outra situação também é você determinar qual é a região que você vai trabalhar, né? Porque hoje com as linhas virtuais você precisa entender mais ou menos qual é a abrangência do teu trabalho. É lógico que as pessoas que estão próximas de você fisicamente vão ter mais credibilidade porque ele sabe que ele vai ter uma acessibilidade contigo a hora que ele precisar. Quando a coisa é fora do estado, as pessoas se sentem um pouco desconfiadas, né? Isso é normal. Por quê? Porque não tem aquela questão de, poxa, se eu transmitir a informação dos meus clientes devedores, né, e eu tiver uma reclamação, por exemplo, será que eu consigo contatar lá esse profissional? Onde está esse profissional? Não é assim? Então as pessoas elas têm medo, né? Isso faz parte desse consenso. Então é interessante você sempre começar na região onde você está, não só na sua cidade ou no seu bairro, tá ok? Ou até maior abrangência no teu estado, tá ok? Isso quando a gente está falando de uma pessoa que está trabalhando sozinha, que essa é a dica que eu ia passar para você que nunca trabalhou com cobrança, mas quer viver disso, tá ok? É óbvio que muitas coisas vão crescer de acordo com o volume de negócio que você vai ter, né? Não vai dar para você eternamente pensar como um profissional liberal, né? Matematicamente, eu provei na aula 1 e 2 para vocês, né? Que vai chegar um certo momento que você vai construir um múltiplo, né? Aquela projeção geométrica, né? Sobre os acordos que vão te gerar o colchão de acordos, você não vai conseguir sozinho administrar tudo isso. E aí entra outra complexidade, por mais que você seja só, né, você imaginou todos os dias, né, cada acordo que você fez, você vai ter uma rotina administrativa que nós chamamos, né, que é mínima, que é, por exemplo, todos os acordos registrados de 30 dias, 90 ou 180 dias atrás, eles estão se vencendo hoje. Então uma rotina que já é normal dentro de um financeiro de empresa, é a gente fazer essa questão da administração, tá ok? E o que a gente tem que fazer, vocês desculpem aqui que eu estou em home office, está tendo latidos aqui da vizinhança, mas faz parte dessa espontaneidade, tá? Espero que vocês levem na brincadeira, tá legal? Então dentro dessa complexidade você vai ter que, né, não só verificar as baixas, né, dos acordos que realizaram e foram pagos no dia anterior, e também o registro dos novos acordos que vão se vencer hoje ou daqui a alguns dias. Quando o volume é pequeno, você consegue administrar isso facilmente, mas quando ele começa a criar um certo índice ou volume, isso fica pesado e pode tomar até metade do teu dia, né? E isso tem que ser levado em consideração, porque se você, né, se dedica integralmente nas negociações, você gera um volume maior de negócios e acordos. Então, se você se dedica menos com tarefas administrativas, então você também vai criar um gargalo e uma redução, né, da sua alavancagem de negócios, então que não é legal. Mas é importante você saber que você tem que fazer isso, tá certo? Então, ou seja, cada vez que você fechar um acordo, é óbvio, você vai ter que encaminhar aquele instrumento que é do acordo, e eu não falei nas outras aulas, é importante que vocês saibam, tá? Que se chama, o instrumento se chama confissão de dívida, tá ok? Como nós, profissionais de cobrança, nós não somos os credores, lembre-se, o nosso cliente é o credor, ele que vendeu o produto e o serviço
e parcelou e não recebeu, tá ok? Então de um lado nós temos o credor e do outro lado nós temos o devedor. Nós somos o meio, o intermediário, conciliador. Só que quando o nosso cliente nos outorga por contrato ou por procuração, cabe a você, profissional de cobrança, tá, realizar um acordo que tenha solidez jurídica, que nós chamamos, né? E existe o instrumento correto que se chama confissão de dívida. Essa confissão de dívida, ele sobrepõe as dívidas anteriores que podem ser diversas, né? Desde uma nota fiscal até uma duplicata, um cheque devolvido, ok? A confissão de dívida ele tem reconhecimento junto ao Poder Judiciário e a forma, né, da própria palavra em si, confissão, né, é um ato, né, que o Poder Judiciário reconhece como voluntário e democrático, né, por parte do devedor. Por isso que uma vez ele aderindo a esse formato de acordo, tá ok? É a partir dele, em suas parcelas que você combinar, né? Não adianta, por exemplo, você querer que uma pessoa que deva lá R$1.000, R$5.000 pague à vista se ela não tem condição financeira, ou seja, uma capacidade mensal de pagamento de 5.000. Então ela vai fracionar isso e você vai criar aqueles parcelamentos, não é isso? Então, de acordo com os parcelamentos descritos na confissão de dívida, é que você vai entrar lá no acesso ao teu banco, você vai gerar um boleto que corresponda com cada parcela, né? Quando se trata da pessoa física, né, que tem uma renda mensal, obviamente você vai ter parcelas mensais. Quando você fala de uma pessoa jurídica, dependendo aí da situação financeira dessa empresa devedora, você vai ter aí pagamentos quinzenais, decendiais, tá ok? Ou semanais. Então vai depender da forma que você negociar com essa empresa inadimplente e você for compor esses acordos. Agora você imagina, né? Eu, Caio, tomei conhecimento recentemente que eu tenho na minha plataforma aqui um acordo que foi feito até 2035. Nós estamos no ano 2021, então para você ter uma ideia quantos boletos nós tivemos que gerar, né, para que esse devedor lá tenha esse carnê na mão e consiga fazer os pagamentos até lá. Eu até imagino que em 2035 nós vamos ter outra tecnologia que não seja o boleto, ok? Inclusive já estamos caminhando para isso. Mas esse formato da lei, né, não basta a pessoa confessar a dívida, você tem que dar um meio de pagamento, né? Até porque se essa pessoa não cumprir esse acordo, é o que nós não esperamos que aconteça, mas vez ou outra isso pode acontecer, esse instrumento precisa ser acionado judicialmente, ok? Que inclusive a forma de se acionar esse instrumento juridicamente, ela não tem nada a ver com as dívidas originais, né? Ou seja, você entrar com uma ação de cobrança sobre uma nota fiscal, entrar com uma ação de cobrança sobre um contrato, né? Entrar com uma ação de cobrança contra um cheque devolvido, tá ok? A formatação e o rito judicial, além de ser muito mais oneroso, né? Ou seja, existem custas do processo e a forma de se acionar muito mais cara e morosa do que a confissão de dívida. A confissão de dívida ela tem as suas custas sim, mas ela é muito mais eficaz e barata frente aos outros processos que nós chamamos de cobrança ou ações monitórias. A ideia aqui não é que você seja todo entendedor da lei, lembra? Você não precisa ser advogado, mas é importante que você saiba que no momento que você tiver um acordo quebrado, você vai ter que encaminhar isso a um advogado, tá? Nesse caso, um advogado parceiro seu aí, da sua cidade, da sua região. Aí entra mais uma vez a necessidade de você ter sempre clientes da sua região. Porque imagina, se você está trabalhando sozinho, digamos que o devedor está em outro estado, como é que você vai subcontratar um advogado para entrar com uma ação, né, em outro estado? Existe aí algumas coisas de comarca que nós chamamos, que fazem essa divisão de fronteiras. Então, para que você tenha essa eficiência, mais uma vez eu valido que você tem que trabalhar na sua região, tá legal? Agora, lembrando, né, que após você fechar esse contrato e lá, vamos colocar 36 parcelas mensais, você já imaginou? Tudo bem que na hora de você acessar o site do teu banco, você vai computar 36 e já sai na hora. Mas lembre-se, agora você tem um custo financeiro. Se você quiser registrar todos esses boletos de uma vez só, você vai pagar antecipadamente a tarifa desse registro, tá? Que não é só o registro da informação, inclusive a manutenção dele mês a mês, o qual a gente não recomenda você fazer isso
as 36 vezes de uma vez. Por essas e outras que você vai ter esse trabalho diário daqui 30, 60 ou 90 dias de fazer o registro de cada boletim, sempre olhando se foi pago o boleto anterior, né? Para que você tenha essa administração. Mas tá vendo? Isso já gera uma certa administração interna do teu negócio, né? E que cada vez mais vai tomar o teu espaço de tempo, tá legal? A outra situação também é esses relatórios. Vai chegar um certo momento que você vai precisar acompanhar quem que está pagando em dia, quem que não está, né? E mais, existe, por mais que você seja um bom negociador e não cabe a você, né? Mais que você tenha feito aquele acordo onde o devedor assinou, confessou, fez tudo bonitinho, alguns, né, por infelicidade, podem não conseguir honrar o teu acordo, né? E aí vai requerer uma retratação da sua parte. Então você vai ter duas frentes aí. Você vai ter um espaço de tempo, vou colocar que você vai trabalhar 8 horas por dia, tá? Pelo menos 4 horas do teu dia, tá, vão ser tomadas pela situação administrativa e retratação, que é ligar para os devedores que não honraram a segunda ou a terceira parcela do teu acordo anterior, ok? E a outra, ou seja, de 4 a 6 horas, vai depender realmente da sua habilidade, de você fazer aí os acordos novos, né? E ficar sempre criando o teu colchão, aumentando o volume, tá certo? Então isso vai tomar bastante parte do teu dia. Por isso que viver de cobrança é viver mesmo. Você tem que cair de cara no negócio, tá? Isso não é algo que você vai fazer em tempo esporádico, né? Hoje dá, amanhã eu vou no clube, eu vou na academia. Não, não pense assim nesse negócio, tá, ok? Mas a mais quando você tiver com a renda, né, de 5 a 10, você quer mais é ganhar mais, né? Você não quer sair aí para fazer outras coisas, tá certo? Mas você vai ter uma garantia, uma vida mais autônoma do teu negócio, você vai ter, legal? Bom, agora, Caio, como é que eu vou girar então tudo isso? Vai chegar um certo momento que o Banco Bradesco ou o Itaú que eu tenho conta vai conseguir administrar? Tá aí. O banco ele só vai dar para você o módulo gerador de boleto. Ele não vai dar a você nada mais do que relatórios daquilo que você registrou lá dentro da plataforma do banco de que os devedores estão pagando. Dá até para você fazer um acompanhamento sobre seus relatórios de cobrança, tá ok? Mas não é algo que você vai ter, assim, como administrar legal, tá ok? Então isso vai ser necessário você ter uma plataforma CRM, que nós chamamos, né? Que é um sistema, tá? Onde você consegue fazer um controle já fidedigno, que é um software, né? De toda a cobrança que você gera no banco, né? E mais relatórios internos gerenciais. Haja mais o quê? Né? Se você está trabalhando sozinho, você tem cliente, o credor, você vai chegar no momento, né? Olha só, no primeiro mês você recebeu o dinheiro. Você vai ter que prestar conta para o seu cliente, não é isso? Até porque você também está sob contrato, né? Então, essa possibilidade de trabalhar a carteira dele consignada faz com que você também tenha um compromisso daqui 30 dias, né? Eu recomendo, inclusive, que não faça a cada 10 dias ou a cada 15 dias, porque você imagina o processo administrativo que você vai gerar para você mesmo, né? E quanto mais curto for essa régua, mais o credor vai ficar em cima, né? Se você deixar, ele quer dinheiro todos os dias. E assim não é legal, né? Até para que você tenha uma maior credibilidade com o seu cliente, eu recomendo que você faça cortes mensais, ok? Porque aí todos os acordos que você tiver feito na carteira dele, ele vai dar um volume financeiro para que o teu cliente tenha uma certa satisfação, né? Porque você imagina diariamente, você vai passar lá para ele a 100 reais, né? Às vezes para uma empresa 100 reais é nada, é praticamente a tarifa do banco que ele paga. Então ele fica frustrado. Agora, em 30 dias você pode estar passando um repasse para ele de 20 mil, 5 mil, 3 mil reais, né? Que é alguma coisa que tem substância que a gente fala, né? Tem certo valor agregado. Então, por essas e outras, é indicado que você faça as prestações de contas. Agora, no começo você vai fazer uma planilhinha Excel e vai prestar conta para ele. Até isso, tudo bem. O problema é que depois de 90 a 180 dias, só isso não basta. Ele vai querer mais. E coisas, por exemplo, que um CRM pode te trazer. Esse CRM, ele também vai ter um posicionamento de abordagem. Porque o que mais acontece quando o credor te contrata é a questão ansiedade. Lembra do elo que eu falei para vocês, que ele tem com o cliente inadimplente, aquela questão emocional?
Então muitas vezes ele vai querer te parar no meio do dia para perguntar, e aí como é que faz? O fulano fez proposta, o que ele falou, o que ele disse, tá ok? É legal você atender o teu cliente, mas você imagina, se você tiver 10 clientes, esses 10 clientes, né, te perguntarem 20 vezes no dia, quando é que você vai fechar novos acordos? Pois é, chega um certo momento que você não produz nada, que você só fica atendendo o cliente para dar satisfação do momento que inclusive pode ser modificado, né? Porque a negociação com o devedor é assim. Você liga para ele de manhã é não, liga para na hora do almoço é não, à tarde pode ser. No dia seguinte você concluiu o negócio e está até recebendo o dinheiro, né? Então, o que adiantou você dar um posicionamento da manhã do dia anterior, né? Que era não. E se no dia seguinte você já tem uma baixa de recebimento. Então, essas coisas que eu acho que tem que ser sanadas com o cliente credor, porque ele tem direito disso, ela tem que ser feita de forma eletrônica, tá? Fica impossível você começar a fazer isso. E por mais que você passe as informações por exato, vai exigir no mínimo que você mande por e-mail, né? Se você não prestar conta de uma forma específica, o teu próprio credor, cliente, ele também vai ter confusão na hora de ele quitar a dívida, né, do devedor. Lembra que você está trabalhando com uma cópia do sistema financeiro do teu cliente, né? Então lá na loja, por exemplo, o consumidor está devendo lá 10 parcelas. Vou colocar um exemplo. E você gera um acordo de 20. E se você não prestar conta para o seu cliente, né, credor, a forma dessas 20, né, como que esses 10 mil valorizados se tornam 20 parcela, e ele não enxergar isso, amanhã ele pode não estar liquidando toda a dívida do devedor. E isso pode gerar uma causa indenizatória, o qual nem ele e nem nós queremos, não é? Nós queremos ganhar de 5 a 10 mil, mas não indenizar ninguém de 5 a 10 mil, tá certo? Então, para isso, você tem que ter um olho financeiro correto, para que você não incorra nesse tipo de erro, tá certo? Agora, é lógico que para fazer isso você vai ter que desembolsar aí um pouco, porque infelizmente esses softwares de CRM, aqueles que te dão credibilidade, infelizmente não tem um valor baixo, tá? Eu não vou fazer nenhuma abordagem agora do valor de custo para que vocês não se frustrem, tá ok? Mas vai chegar um certo momento que você precisa fazer disso, tá? Porque senão não dá para você viver de cobrança, legal? A outra situação que é muito importante, que vocês precisam ter, é a telefonia. Porque olha só, falar por telefone gira negócio. E hoje o negócio também está atrelado também às redes sociais. E quer dizer o quê? WhatsApp e Messenger também são canais de comunicação. Podem ser utilizados, tá? Sim, mas com muita cautela, porque cobrar por escrito pode te levar a causas indenizatórias, tá? Nós temos uma coisa muito boa, que é o reconhecimento do Poder Judiciário com relação às ferramentas digitais. Mas, por outro lado, existe um risco do nosso trabalho quando isso é colocado também em reconhecimento em favor do consumidor. Até sobre os direitos dele, eu não vejo nenhum problema, que você vai estar trabalhando dentro da lei. O problema maior é ele tentar manipular as informações, tá? E tentar entrar com causas indenizatórias em seu desfavor ou em desfavor do credor, que é perigoso. Então, portanto, para se viver de cobrança de uma forma mais segura, o telefone é o meio mais indicado. Poxa, Caio, mas hoje em dia as pessoas gravam as ligações. Pois é, só que uma ligação gravada, quando você está tratando o devedor dentro dos direitos que ele assiste, você está expressando algo, né? A linha texto não tem expressão de intenção, né? É algo, por exemplo, que essas intenções são capturadas através de um vídeo como esse, né, que eu estou tentando passar as informações para você, como também na ligação telefônica. Então existe um contexto, tá, que a conversação traz, que é muito mais rico do que a prova escrita. Porque a prova escrita eu posso trazer a mesma notícia para você de uma forma dolorosa ou numa forma amistosa. Vai depender de como é que eu vou colocar esse enredo dentro de uma reclamação no PROCON ou uma ação judicial. Então, é muito importante que você tenha esses cuidados, tá legal? Agora, eu não vou chegar no enunciado sobre essas coisas em detalhes, tá ok? É mais para que você tenha conhecimento. Então você vai precisar
ter uma roupagem comercial, um site e canais para que você tenha acesso a adquirir clientes. Você vai ter que ter um sistema para você administrar tudo aquilo que você está fazendo e garantias de recebimento na prática, né? Mas você não pode perder um centavo, tá certo? Gerou o boleto, mandou, o devedor pagou, tem que cair na tua conta. Se isso não está acontecendo, então pare de operar, porque você pode estar colocando em risco o teu negócio e mais ainda. Você imagina, você não recebe dinheiro, mas tem que pagar o credor, né? Então você cria um endividamento. Então você tem que ter isso de forma bem fidedigna e confiável. E em terceiro, né, você não pode ter inibição, você tem que falar bastante. Então você tem que ter uma operadora que seja econômica, que atinja o objetivo final de conversação e que você consiga, né, de forma bem liberada, né, falar bastante quantas vezes você precisar. Tá ok? Vocês estão me entendendo até aqui? Então tá ótimo. E como eu estava falando para vocês, então você vai precisar dessas 3 ferramentas que é de suma importância para você viver de franquia, tá legal? Bom, você imaginou agora a carreira que eu tive que desenvolver ao longo desses 10, 11 anos, tudo aquilo que eu tive que trafegar e chegar lá? Só que a diferença é que quando eu decidi viver de cobrança, eu não decidi viver sozinho da cobrança. Eu meti as caras fazendo as duas coisas. Primeiro, fazendo negociações e também em conjunto empreendendo. Só que lógico, 10, 11 anos atrás eu não tinha toda a expertise desse negócio, até porque lá atrás também não existia toda a tecnologia que nós temos hoje, né? Por exemplo, não existia o WhatsApp. Em 2009, 2010 não existia isso. Né? Quanto mais uma pessoa trabalhando fora dos seus olhos, né? Ou seja, todo mundo tinha aquele conceito há 10 anos atrás de ir na empresa e trabalhar lá, ok? Mas vamos lá, você imagina, eu gastei em média, tá? Para ter um escritório de 70 metros quadrados, né? Computador era desktop, né? E tinha algumas coisas lá, servidor, porque você não tinha um CRM para você trabalhar nas nuvens, né? Então era coisa local. Para você ter uma ideia, né, eu gastei por volta de 350 mil reais na época. Já era real, isso não muda. Só para vocês terem uma ideia, por quê? Eu tive que colocar não só a locação do espaço, criar baias, essas cadeiras tinham que estar dentro da legislação trabalhista, iluminação, regulagem de cadeira, buscar sindicato, saber abrir uma empresa simples, recolher ISS, criar aí a questão de contribuição sindical, aí já entra folha de pagamento, 13º, férias, fundo de garantia, INSS. Aí tinha que ter uma central telefônica naquela época, não se trabalhava com VoIP ainda em 2010, que vinha pelas operadoras convencionais, então eu fechava contrato naquela época com a telefônica para tentar massificar o valor. As operadoras de celulares, né, quando você não tinha o celular aparelho na mão, assim, atrás, dentro da sua estação, você tinha que acoplar isso numa adaptação na central telefônica, né, que a gente fazia algo, né, entre aspas, não é uma gambiarra, mas já com consentimento das operadoras, porque não existia essa tecnologia, né? Hoje já não. Hoje você já consegue ter um contrato já direto com a operadora e fazer uma comutação na telefonia VoIP, né? Então, coisa que não tinha naquela época e hoje tem. Outra coisa também que era muito importante, né? Eu tinha que ter uma arquitetura apresentável do meu escritório, porque os meus clientes queriam me visitar, né? E não é diferente ainda hoje, os meus clientes querem me visitar, só que de forma virtual hoje, por conta da pandemia. Mas vez ou outra, né, não só a área financeira e administrativa da empresa, como também um credor vez ou outra quer conhecer o teu trabalho, a tua equipe e ver como que você está se saindo, tá ok? Então você tem que ter uma estrutura física mínima para poder atender essas pessoas. Então veja bem, naquela época, né, eu fiz um investimento e ao longo do tempo, entre acertos e erros, graças a Deus não tive nenhum erro fatal, porque se eu tivesse um erro fatal eu não estaria aqui vendendo, né, a ideia ou atraindo vocês para que vivam comigo junto com a cobrança, né, mas sim, dentro dessa situação, uma evolução do meu negócio, ao ponto que rapidamente eu posso dizer que de 2010 a 2015, né, são 5 anos de empreendedorismo,
eu acabei, através dos meus clientes, inclusive, que são ainda franqueadores, né? Como eu tenho ainda dentro do meu currículo, como eu fiz na primeira aula, expus para vocês, eu fui diretor de faculdade, então eu alcancei muitos clientes da área educacional, muitos inclusive com bandeira, né? Bandeiras de franquias, então que são escolas de idiomas preparatórias, né? Algumas de renome. Não vou fazer aqui abertamente em vídeo para você, porque faz parte de uma ética minha de não expor os nossos clientes, mas através desses clientes que eram franqueados, né? Alguns franqueadores começaram também a desejarem os nossos serviços, e aí veio até a amizade, né, com um dos franqueadores que falou, né, me convidou aí para o mundo do franchising, né? Mas a ideia aqui é falar para vocês que dentro dessa linha de trajetória de viver de cobrança, né, e de todos esses custos grandes, né, que exigem o negócio de cobrança, quando você quer crescer, né, você não quer só ganhar 10 mil, você quer ganhar 100 mil, você quer ganhar 1 milhão, então você tem que começar a empreender, não tem outra forma, tá? Você já aprendeu a viver de cobrança, mas agora você quer lucrar, você quer prosperar, você quer mais, né? Então você vai ter que levar para essa trajetória. E aí a questão de franquear o meu negócio foi algo que eu acabei demorando mais ou menos uns 6 meses, né? Só pensando nessa condição, e eu achei muito agradável, porque toda essa complexidade, né? E eu sou uma pessoa muito detalhista, então eu queria que muitas pessoas também pudessem, assim como eu, viver de cobrança. Por quê? Porque eu estava vendo que o fruto do meu trabalho estava causando algo benéfico à sociedade. Ou seja, os meus clientes começavam a ter o olho, né, na sua rentabilidade. O retorno financeiro que o nosso grupo começou a dar, começou a abastecer os nossos clientes. Eu tinha cliente, por exemplo, que o custo fixo do retorno da cobrança, para ele, pagava aluguel e a folha de pagamento dele. Então, para você ter uma ideia, como o nosso negócio acabou correspondendo diretamente o negócio do cliente, né? E isso eu vi que era muito promissor. Então, franquear negócios era algo formidável, tá ok? E assim foi. Até porque eu também já fui funcionário, né? Fui executivo, mas era funcionário de carteira assinada. E eu, assim como você provavelmente, né, um dia quer viver do seu próprio trabalho, quer empreender. E assim eu imagino que muitos funcionários que trabalhavam a minha liderança também desejavam. Então eu vi que o sistema de franquia era algo muito interessante, não só para que outras pessoas pudessem empreender do jeito que eu estou empreendendo, e também de funcionários, né? Pessoas que não querem mais trabalhar como funcionários e querem também empreender, tá certo? Então eu acabei fazendo um planejamento sobre o nosso negócio, e lógico, né? Eu não queria dar um custo de uma unidade de 300 mil reais para cada pessoa que quisesse empreender comigo, seria inviável, né, financeiramente. Então, o que o franchise acabou fazendo com o Caio, né? Fazendo com que eu me debruçasse muito nos custos e também nas ferramentais, né, necessárias para que se conduza um negócio. E aí nasceu em 2017 os nossos primeiros escritórios franqueados. E aí os meus franqueados é que começaram a fazer aquilo que eu fazia, né? Começou a montar as unidades, gerava postos de trabalho, então uma unidade padrão nossa, né, começava com até 12 pessoas, né? E isso ainda, vamos falar sobre um negócio micro, tá? Porque vocês sabem que plataformas aí de call center, né, de televendas ou teleatendimento, reúnem de 300 a 400 posições, né? Mas mesmo assim tinha que ser algo viável, barato. Então nós conseguimos algo em torno de 150 mil, 120 mil, uma unidade padrão. Mesmo assim estava muito caro. Eu não estava satisfeito, eu achava que ainda era um investimento muito alto, né, para que você tivesse uma unidade. Agora, você imagina, né, eu gastei 350, oferecia uma franquia no mesmo patamar que o meu a 150, 120. Né? Agora, mesmo assim, nós caminhamos ao longo de um tempo, 1 ano e meio depois, mais ou menos, nós tivemos aí um modelo micro, tá, com 6 posições caindo aí para 40 mil reais, né, 60 mil reais. Então a gente reduziu bastante, mas
que a metade quase, né, em determinadas regiões. Isso permitiu com que muitas pessoas também pudessem empreender do jeito que eu empreendi, tá certo? Fiquem tranquilos, por enquanto aqui eu estou só explicando da nossa trajetória, ok? E a outra que também me incomodava bastante, né, que isso foi desde 2010, né, eu até tenho pessoas que trabalhavam comigo e era um sonho meu, que eu não me cabia na minha consciência que os meus funcionários tinham que trabalhar debaixo dos meus olhos, né? Tudo bem que eu tinha uma equipe de supervisão, coordenação, gerência, mas eu acho que tudo isso, através da tecnologia, poderia ser possível um dia. E eis que em 2017 para 2018 veio a viabilização. Então eu consegui aí o primeiro modelo home office. Na época nós lançamos como nano franquia, né? Depois nós alteramos para home based, né? Porque não necessariamente a pessoa precisaria trabalhar dentro de casa, mas também pode trabalhar em alguns coworks, né? Isso aconteceu antes da pandemia, inclusive, e foi um sucesso, né? Dentro dessa linha nós conseguimos aí várias pessoas que entraram para o nosso negócio, tá? E isso se tornou muito mais fácil. E é tudo aquilo que eu produzi para outras soluções financeiras, que é para minha empresa, né? Acabou se tornando também replicável na rede. Isso e facilitando também a vida de todos, né? Então, você imagina, hoje, como que existe a nossa corporação aqui, vamos dizer assim, o nosso grupo econômico, nós temos unidades com funcionários, utilizando da mesma plataforma, e de todos os disparos eletrônicos, nós temos aí também aqueles que estão trabalhando em home-based, né, dentro de casa, e mesmo assim, isso me incomodava. Eu achava ainda que ter que trabalhar dentro de casa, né, o dia inteiro através do telefone, né, sentado numa mesa como eu, não era algo para todos. E aí eu comecei a colocar minha cabeça aí para funcionar, tá? E inclusive o nosso bate-papo é para falar sobre isso. Para você que está saturado de trabalhar em outras atividades, tá? A ideia é de fazer uma apresentação de algo que eu descobri e que eu tenho certeza que você vai adorar. É algo que é muito importante e vai permitir com que toda essa experiência de 11 anos, tá, fosse comprimida, vamos dizer assim, né, compactada de uma forma extremamente barata e acessível e que todos pudessem trabalhar. Mas, poxa, Caio, por que você está fazendo isso, né? Se você sabe tudo sobre cobrança, sabe sobre franquia, empreender como franquia em rede, por que você está convidando pessoas que nem sequer pensavam em trabalhar com cobrança? Tá aí. Então vocês descobriram o motivo de eu chamá-los todos para essa aula. É porque eu consegui algo, tá, inovador no mercado de cobrança. Ou seja, ao desenvolver toda essa tecnologia e essa estrutura para que outras pessoas pudessem trabalhar com cobrança, é óbvio que eu também desenvolvi essas mesmas ferramentas para os clientes credores. E eles hoje possuem também, através de acessos remotos e por aplicativo, tá, a contratação da outras soluções financeiras. Isso quer dizer o quê? Nós temos um banco de dados infinito de devedores, porque nós trabalhamos com uma régua de 5 anos, que é o período de prescrição. E essa massa, esse montante de devedores que não pagam, está dentro da nossa plataforma. E por mais que a gente acaba, através do modelo de franquia, concedendo aí treinamentos e expansão, tá, não é suficiente para atender essa massa de devedores e nós não estamos, né, nesse sentido, conseguindo atender a grande demanda que nós temos de clientes credores. E por isso eu preciso expandir ainda mais o nosso leque de negócios, ou seja, eu preciso de mais gente que queira viver de cobrança. E é só assim que nós vamos conseguir, e esse é um idealismo meu, atingir o nosso cliente na ponta. Mas não, veja, não é só ele, não é só o nosso cliente, o credor na ponta que precisa ter lucratividade. Parece até uma visão capitalista. Não é isso. Eu sei que você vai ser muito bem remunerado, você vai ganhar bem, o credor vai ter o lucro tão esperado, mas tanto você quanto o credor, tá? Eu espero muito que vocês cresçam e aproveitem essa lucratividade para empreender e gerar também mais novos postos de trabalho. Isso todos nós vamos ganhar. Lembra na aula 2 que toda a perda de inadimplência vai para o preço? E que as pessoas hoje estão altamente estressadas porque estão endividadas e o nível de violência
corresponde com o endividamento, é aí que todos nós vamos ganhar. Então não adianta só você ganhar de 5 a 10 mil reais e ter medo de sair nas ruas para gastar esse dinheiro. É necessário também que as pessoas da sua cidade estejam menos endividadas. Isso só é possível através de um trabalho bem feito, tá? Em que juntos nós podemos ganhar. Então, não existe essa questão econômica de só você ganhar e só o credor ganhar. No final das contas, o consumidor inadimplente, ele também vai ter uma educação financeira através de você. E dentro dessa linha ideológica que eu criei, eu preciso de muitas pessoas com vontade para isso, tá ok? Bom, então dentro dessas situações eu quero que você tenha em mente o quê, tá? Hoje eu tenho modelos de franquias que vão aí de 10 mil reais a 60 mil reais, tá ok? Dentro da franquia, né, os meus franqueados hoje têm o quê? Todo o portal já elaborado e feito, os canais, a divulgação, a forma também dos credores aderirem à página central e distribuírem para a rede, né, o que a gente faz normalmente. Também ele vai ter um CRM da Otris, que é o que nós desenvolvemos ao longo desses 11 anos, que não é um software de mercado e não é um software para banco, é um software para girar comércio, indústria e serviço. Nós temos também, agora através da conectividade, o aplicativo, onde o credor também vai conseguir ver as carteiras dele, e em vez de te incomodar toda hora para saber como é que está o tratamento da carteira, ele vai olhar lá dentro do próprio aplicativo como é que está o staff dessa cobrança. Inclusive, quando tem crédito, ele vai resgatar pelo aplicativo e receber o dinheiro. Então, todo esse modelo facilitador hoje, tá, é o que faz parte da Otris Soluções Financeiras. E é nisso que eu quero convidar vocês e a todos para participarem junto comigo. Mas, até agora, dentro dessa aula, eu não quero que você acredite só em mim, tá certo? Eu vou colocar algumas opiniões de franqueados da rede. E dentro dessas franquias, nós temos franqueados que têm sede, que são escritórios micros, mas também os principais são aqueles que trabalham sozinhos em home based, tá ok? Eu tenho franqueados aí, são MEIs, eles estão aí produzindo de forma unitária e alguns, inclusive, já colocaram funcionários, seus colaboradores para trabalhar em equipe, tá ok? Então, veja só a opinião deles e o que eles têm a falar. E o percentual que você tenha na prática aplicado? Você tem trabalhado com honorários em média 20% acima ou abaixo? Já que o poder de negociação é sua, você, né, é que vai estar arbitrando, vamos colocar assim, né, negociando o teu ganho. Você tem conseguido fazer em média quanto? 20% a média, de 20 para cima. Não precisa ter curso superior, não precisa de nada, simplesmente a vontade de querer empreender, né, e ter vontade de colocar isso em prática, não ter preguiça realmente do trabalho. Nós estávamos procurando uma franquia, né, para abrir uma franquia. Aí nós achamos a Otris na internet, né, a publicidade da Otris, e nos chamou muita atenção. Em relação às outras franquias, ela chamava muito mais atenção, né? E tanto que aí nós entramos em contato, né? Fomos, claro, muito bem atendidos sempre, né? E foi aí onde começamos e iniciamos a nossa franquia. Também, se você quiser saber mais detalhes, né? Poxa, mas será que nos primeiros jeitos, né? Será que eu estou falando certo, cobrando errado, tal? Olha só como a nossa equipe de suporte, tá, trata os nossos franqueados. Isso não é opinião minha, é uma opinião deles. Vejam só. E a gente, seguindo o protocolo, seguindo o manual, seguindo as orientações que o suporte, que a empresa nos dá, a gente consegue êxito sim. Eu, desde 2002, 2003, eu comecei a trabalhar com cobrança. Passei por algumas empresas, na maioria delas eu fui gestor de cobrança, e, né, a gente já efetuou cobrança de veículos, imóveis, e muitas experiências, né? E confesso para você que quando a gente fala de pequenas e médias empresas, como já estava difícil o recebimento de imóveis, de veículos, para alguns pode ser que nem se acredita, né? Mas com a Otris aí, com ensinamento, né, com
toda a estratégia que a Otris tem como treinamento, a gente consegue fazer um recebimento, nós conseguimos chegar num patamar bacana de salário para poder passar o mês legal. Pois bem, diante a tudo isso que vocês ouviram hoje, tá certo? A ideia aqui, tá, não é criar um problema para vocês, não. O meu convite é sincero, eu preciso de vocês e quero, por quê? Eu vejo que dentro do negócio franquia, como vocês acabaram de ver as opiniões, tá? Melhor do que qualquer funcionário assalariado, é você que quer ganhar comigo. E é isso que o nosso cliente credor precisa. E é assim que funciona. Mais a mais, lembra, você estava cansado de trabalhar para os outros. Você queria trabalhar de forma independente e mais, participar dos negócios que você faz. E a sua vida trabalhista, são poucos que tenham essa condição. No caso aí, a condição remunerada e com produtividade é só na área de vendas, né? Cobrança, ninguém vê isso, né? No máximo uma plataforma com metas aí quase que impossíveis de alcançar para você ganhar uma quirera, não é isso. Você já viu que você vai ganhar junto comigo, acordo a acordo, até chegar lá, tá ok? Então, eu vou fazer um convite a todos vocês, tá, gente? Por favor, vocês chegaram até aqui, tá certo? Eu quero que vocês prestem muito bem atenção. Na próxima aula agora, eu vou expor em detalhes essa minha proposta. Mas a ideia aqui é que 10 pessoas daí que estão no grupo vão comigo viver com cobrança e vão ter acesso a tudo isso que eu criei ao longo desses 11 anos, porque eu quero e preciso de vocês, primeiro, felizes ganhando dinheiro junto comigo, tá? Para que também a gente possa permitir que os nossos clientes também fiquem felizes, tá bom? Então é isso que eu tinha que passar para vocês nessa aula de hoje. Eu fico muito feliz pelo desenvolvimento, espero ter tirado a maioria das dúvidas e me aguardem, venham preparados, porque na próxima aula eu vou abrir em detalhes o que eu estou falando, tá bom? E a ideia, inclusive, tá? Ela está inspirada sobre canais digitais, você vai se surpreender. E essa aula agora não vai ser gravada não, vai ser online, eu com você. Mas preste bem atenção, tá? Esquece essa questão aí de complexidade. Eu criei ao longo desses 11 anos, tá? Toda essa infraestrutura tecnológica, comercial, financeira, tá? Para que você pudesse vir hoje trabalhar comigo, tá bom? Então, anote aí. Na próxima aula online e a última, tá? Eu vou fazer um convite quase que inegável, tá? Para que você venha junto comigo ganhar e viver de cobrança. Então não perca, tá? Você vai trabalhar comigo, mas você precisa estar presente na última aula, tá bom? A minha proposta, eu tenho certeza que ninguém fez essa proposta na sua vida. Pode ser até que nem seus amigos e nem seus pais te deram a proposta que eu vou dar. Mas, se você chegou até aqui e gostou do que eu estou falando, tá? Vocês vão levar tudo que eu criei. E detalhe, vocês vão viver de cobrança sem precisar estar atrás de uma mesa e trabalhando com um computador. E eu vou provar isso para vocês, tá legal? Então espero todos comigo na próxima aula online. Muito obrigado por estarem até agora e interessados a viverem de cobranças. Um abraço.